Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Luladrão, o que é o ser mais podre que existe na face da Terra hoje. Vamos aos fatos. Por que eu considero ele o que há de mais podre no ser humano? Primeiro, o caso do Dallagnol, ele já começou a mostrar como ele é de caráter, como a podridão supura na alma dele vem aparecendo. No caso, o Dallagnol, ele foi o promotor na época dele, da Operação Lava Jato, e o que aconteceu? Ele foi processado pelo ladrão pelo fato de ter o chamado de chefe de quadrilha. E ele, o Dallagnol, foi condenado. E o que aconteceu? A população se solidarizou com o Dallagnol e, através do Pix, depositou dinheiro na sua conta, dando mais ou menos R$500 mil. O Luladrão, vendo isso, resolveu ter esse dinheiro para si. Ora, já que ele arrecadou mais, eu quero mais. A segunda situação que o Luladrão mostra o caráter podre dele foi no caso da médica Nise Yamaguchi. Ele se referiu a ela como aquela médica japonesa. Ora, ela é a médica brasileira, de origem japonesa. Os seus pais eram de origem japonesa, mas ela é uma médica brasileira, o que mostra a xenofobia que existe por parte do Luladrão. O terceiro fato que mostra também o caráter dele foi essa ameaça que ele fez aos deputados e senadores, aos congressistas, dizendo para a tropa dele ir conversar com eles e a família deles. Muitos se revoltaram com isso e disseram que eles podem vir, que eles vão estar armados esperando por ele. Já existem ações no TSE contra o Luladrão pelo fato de ter ameaçado esses congressistas, porque ele não pode fazer isso, não pode sair ameaçando a deputados e senadores, porque conversar essa gente não conversa, a gente sabe como é que é. E outras ações que ele vem, outras falas dele, né? Por exemplo, ele já disse que vai censurar as redes sociais, que vai colocar organizações terroristas como o MST e MTST como protagonistas, né, do seu governo, vai perseguir seus desafetos, reestatizar empresas já privatizadas, que vai trazer prejuízo ao país, insegurança jurídica, revogar reformas como a reforma trabalhista, que vai trazer atraso e miséria para o país, a reforma da Previdência também pretende revogar, entendeu? Vai destinar empréstimos novamente à Venezuela, enfim, tudo isso, limitar o consumo da classe média e outras situações também. Uma das piores falas do Luladrão foi ele ser a favor do aborto. Ele agora desdisse, né, o que ele falou, mas a realidade é que ele é a favor mesmo do aborto. E com esse STF que está aí, eles vão enfiar isso goela abaixo do povo brasileiro, caso ele venha a ocupar a presidência, que eu não acredito que ocorra. Agora, a gente não pode esquecer os seguintes fatos sobre ele, que são anteriores a tudo isso que ele falou. Ele já está mostrando quem ele é. Ele está mostrando a face dele e como vai ser o governo dele. Mas a gente não pode esquecer dos seguintes fatos, que ele foi condenado em 3 instâncias e só foi solto por causa de uma chicana jurídica promovida pelo integrante do STF, Edson Fachin, que é um grande vigarista nessa história toda. Porque o Edson Fachin, ele pegou todos os processos que eram do Teori Zavascki e enganou o povo brasileiro. E aí promoveu essa chicana para descondenar o Luladrão. E nós estamos vendo o que isso está acontecendo.
Ele está hoje como candidato, uma coisa que ele jamais poderia ser, ele tinha que continuar preso por causa dessa esse absurdo jurídico que foi feito pelo Edson Fachin. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o depoimento do Hugo Carvajal, ex-ministro do ditador genocida Nicolás Maduro. Ele disse no depoimento da Justiça Espanhola que o dinheiro do narcotráfico internacional financiou a campanha do Lula ladrão. Ou seja, já é que o Lula ladrão está respondendo por isso, porque ele foi financiado pelo narcotráfico. Isso não é uma brincadeira, não. Quer dizer, o PT novamente no poder, os narcotraficantes vão sair fortalecidos. O Brasil vai ser um parque para eles. E aqui também, a terceira coisa, que ele financiou obras e doou bilhões a ditaduras comunistas, genocidas e assassinas, como a da Venezuela, Cuba. Ou seja, ele financiou o genocídio, ele financiou a repressão, o assassinato de milhões de pessoas. Então ele é um criminoso contra a humanidade. Não podemos esquecer isso. E em quarto lugar, não se pode esquecer o que ele lesou o país. Foi mais de R$ 1 trilhão em corrupção, o que o PT fez com a chefia do Lula ladrão. Ele lesou o país em mais de R$ 1 trilhão. Então, isso já diz que esse elemento não pode mais ter nenhum poder aqui. Nós temos que combater, temos que apoiar o presidente Bolsonaro e partir para cima de quem quer que seja que venha apoiar ele. Partir para cima, que eu falo, no sentido de combater as ideias dessas pessoas, mostrar. Nós temos que mostrar e viralizar esse vídeo, mostrar que o Lula ladrão não tem condição, novamente, de governar esse país. Ele nunca teve, mas principalmente agora. Porque o que vai acontecer depois é que o Brasil vai acabar, caso ele seja eleito. Então a gente tem que enfrentar o debate com esses petistas, esses esquerdistas que querem a volta dele, mostrando a verdade sobre isso, mostrando quem ele realmente é, o quão podre ele é. E ele, o que acontece? Ele está sendo elevado como se ele estivesse em primeiro lugar nessas pesquisas, mas ele não está. As pesquisas das ruas mostram o contrário. Na verdade, essas pesquisas são financiadas por banqueiros, como o Banco BTG Pactual, como o Itaú, o Bradesco, entre outros, que têm interesse, porque ele ajudou muito os bancos na época dele, do governo dele. Os bancos brasileiros nunca tiveram tanto lucro na história quanto na época do Lula ladrão, quando ele estava na presidência. Então eles estão com saudades do tempo do Lula ladrão, porque hoje os bancos não estão tendo o lucro absurdo que eles tinham. E não só isso, eles também, muitos banqueiros aqui, fazem parte da máfia da nova ordem mundial, que tem interesse num governo socialista, né, governo comunista, para que eles possam exercer diretamente o poder no Brasil. Como também a China. A China tem interesse. Eu já falei em vídeos anteriores. Então é preciso a gente não deixar nenhuma hipótese que o PT volte ao poder. Nós temos que combater, nós temos que mostrar o caráter espúrio desse sujeito, que ele não presta, e é isso. Nós temos que fazer a nossa campanha em cima também do que ele mostra, porque ele está sendo um excelente cabo eleitoral para o presidente Bolsonaro. Quanto mais bobagem ele falar, melhor. Mas tem muito idiota, muita gente cega que não percebe isso. E nós temos que esclarecer essas pessoas. Portanto, eu fico por aqui. Muito obrigado pelo vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal.
e vamos em frente. Muito obrigado.